tarde. Está no ar o quadro Democracia em Foco. E hoje vamos falar sobre um tema essencial para a nossa democracia, os direitos políticos. Vocês sabem o que são os direitos? Quem tem? Como se perde e como se recupera? Para esclarecer tudo isso, convidamos um grupo de especialistas para tirar essas dúvidas. Boa tarde, doutores. É um prazer tê-los aqui. Doutora Nicole, a senhora poderia nos falar um pouco sobre os direitos políticos? Boa tarde a todos, boa tarde, Rafaela. É um prazer imenso estar presente nesse quadro hoje. Para começar, precisamos entender que os direitos políticos fazem parte da base da cidadania ativa. Eles permitem que os cidadãos façam parte da vida política e da administração pública, seja diretamente ou indiretamente. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para pessoas maiores de 18 anos e facultativo para analfabetas, pessoas maiores de 70 anos e entre jovens de 16 e 18 anos, ou seja, eles podem escolher se querem votar ou não. Esse direito é tão importante que ele está protegido pelo inciso 4º, artigo 60, que estabelece que o voto direto, secreto, universal e periódico é uma cláusula pétrea, ou seja, ele não pode ser abolido nem mesmo por emenda constitucional. Isso garante que todos os seus direitos sejam preservados. Agora vamos às ruas com a nossa repórter Irismar. Boa tarde, Rafaela. Nós estamos aqui no centro da cidade de Iambupe para falar desse tema de extrema importância para a nossa sociedade, certo? E eu vou falar aqui com Dona Maria. Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Vamos lá, a senhora sabe me dizer o que são esses direitos políticos? Não sei o que são direitos políticos, não, mas eu acho que tem a ver com votar. Por acaso seria isso? Se for isso, existe a possibilidade de uma pessoa que está presa votar? Você pode me esclarecer melhor quais seriam os meus direitos políticos? Vamos voltar ao estúdio para responder essa dúvida. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafaela. Respondendo à pergunta de Dona Maria sobre a questão dos presos, se eles podem votar, podem sim. Os presos provisórios, aqueles que ainda não estão sentenciados, eles têm o direito de votar sim. Mas os presos que estão em condenação transitada em julgado, esses têm seus direitos políticos suspensos até durar a sua pena. Podemos achar também, conforme o artigo 15 da Constituição Federal, em seus incisos 1º e 3º, que fala do cancelamento da naturalização quando a condenação está transitada em julgado. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui no quadro Democracia em Foco. Respondendo à pergunta da telespectadora sobre suspensão e perda de direitos políticos, vou trazer aqui o artigo 15 da Constituição Federal, do inciso 1 ao 4. Os casos de perda ou suspensão de direitos são cancelamento da naturalização em sentença transitada e julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal sentencial e julgado enquanto durarem seus efeitos, cumprir obrigações conforme o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 8, a todos impostos por lei. E por último, a improbidade administrativa conforme o artigo 37, parágrafo 4º. A principal diferença entre perda e suspensão de direito está no prazo. A suspensão é por tempo determinado e a perda dos direitos políticos é por tempo indeterminado. Vale lembrar que nas duas hipóteses é possível requerer o direito. Nos casos de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, mesmo que haja essa conversão, o STF decidiu que os direitos políticos são suspensos enquanto durar o cumprimento da pena. Vale destacar que a perda ou suspensão dos direitos políticos só ocorre mediante decisão judicial transitada e julgada. Recebemos também um vídeo de uma telespectadora, que será respondida por doutora Graziela. Boa tarde, meu nome é Janaína, sou da cidade de Alagoinhas, tenho 23 anos. Gostaria de saber se para me candidatar à prefeitura da cidade, se eu precisaria ter exercido algum cargo político anterior e quais são os critérios para a minha candidatura. Boa tarde a todos. Respondendo à pergunta da nossa telespectadora Janaína, os requisitos para se candidatar estão descritos no inciso 3º, que são ter nacionalidade brasileira e estar no pleno exercício dos direitos políticos.
ter alistamento e domicílio eleitoral na comarca do pleito há pelo menos 6 meses, estar afiliado a um partido político há pelo menos 6 meses e ter a idade mínima de 21 anos para o exercício do cargo. Rafaela, agora falando para os eleitores, um fato importante é a manutenção da cidadania. É importante manter o seu título regular. Quem não votar em 3 eleições seguidas, sem justificativa e sem o pagamento de multa, terá o seu título cancelado. Notícia nova: foi aprovado no CCJ um novo tema e o Dr. João vai falar um pouco sobre isso. Boa tarde a todos, boa tarde a Rafaela. De fato, como você mencionou, foi aprovado recentemente na CCJ um novo tema relacionado ao processo eleitoral e vale destacar os principais pontos. A proposta aprovada traz mudanças significativas no processo eleitoral. Entre elas, destaca-se o fim da reeleição para cargos executivos, como presidente, governador e prefeitos, a ampliação dos mandatos para 5 anos para todos os cargos eletivos, a unificação das eleições que passarão a concorrer simultaneamente a cada 5 anos e ainda a renovação total do Senado a partir de 2039. O tema votado na Comissão de Constituição e Justiça segue para a votação da sua urgência. Sendo votado ainda esse ano e tendo sua aprovação, ela passa a valer nas próximas eleições. Nossa Constituição Federal, no seu artigo 16º, prevê que lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor à data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Muito obrigada aos nossos convidados pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos. E a você que nos acompanhou até aqui. A democracia não se resume ao voto. Ela se constrói todos os dias, com informação, participação, responsabilidade e respeito ao próximo. Exercer os seus direitos políticos é mais do que apertar um botão na urna. É assumir o compromisso de transformar a realidade ao seu redor. Fiscalize, questione, participe e converse. A cidadania começa por você. Boa tarde e que sua voz nunca deixe de ecoar na democracia.